Fala, galera de Deus! Hoje eu estou tendo a alegria de gravar aqui da igreja a qual eu faço parte, a Igreja Batista do Lago, em Brasília. Hoje eu quero falar com você sobre algo muito especial. Por isso, o tema da reflexão de hoje, do nosso bate-papo, é o antídoto. Vem comigo. O antídoto. Antídoto nada mais é do que uma substância que neutraliza os efeitos de uma outra substância tóxica, como um veneno, por exemplo. Então, você precisa entender que há um antídoto para a rejeição, para a solidão, para a ausência de propósito, para a indiferença, para o espírito de orfandade, para o vazio existencial. E esse antídoto é o amor, mas não o amor genérico do nosso tempo. O grande filósofo contemporâneo, Rogério Flauzino, da banda Jota Quest, ele canta em uma das canções da banda: o amor é o calor que aquece a alma. Ainda bem que eu não sou cantor, não é isso? Mas não é exatamente deste amor que eu quero falar com você hoje. Não o amor genérico desse tempo. O grande filósofo sociólogo Zygmunt Bauman, ele morreu no dia 9 de janeiro de 2017, aos 92 anos de idade. Foi um filósofo, um sociólogo polonês. E ele desenvolveu um conceito chamado de modernidade líquida. A modernidade líquida, ela toma forma após a Segunda Guerra Mundial e principalmente a partir dos anos 60. É quando ele, então, descreve que o mundo, as relações passaram por profundas mudanças. A grosso modo, a modernidade líquida vai nos dizer que os interesses econômicos eles se sobrepõem aos relacionamentos, aos vínculos relacionais, aos vínculos afetivos. O que sempre vai predominar é o interesse econômico financeiro. E por isso, os relacionamentos eles se tornam voláteis, como a água, por exemplo. E eles mudam a todo momento dependendo do seu interesse. E antes é interessante que ele desenvolveu um outro conceito chamado de modernidade sólida. Anterior a esse período. E a modernidade sólida, grosso modo, ela tem como característica central, ou tinha como característica central, relacionamentos bem estruturados, valores muito bem consolidados e duradouros. Hoje, dentro da modernidade líquida, tudo muda rapidamente, inclusive o interesse das pessoas em relação ao outro. Mas não é desse amor genérico que eu quero falar com você. O antídoto ao qual eu me refiro é o amor de Deus, que não é qualquer amor. 1 João 4:8, a palavra de Deus nos diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O texto não está dizendo que toda forma de amor é Deus ou é de Deus, mas ele está dizendo que Deus é a própria manifestação do verdadeiro amor. O verdadeiro amor só pode ser vivido em Deus e a partir de Deus. A prova absoluta de amor, ela foi estabelecida na cruz do Calvário. Em João 3,16, a palavra de Deus nos diz assim: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Algo me chama a atenção nesse texto. A primeira lição que eu posso tirar desse texto é que Deus me amou, mas ele não me amou de qualquer maneira. Ele me amou de uma maneira muito especial. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, de uma maneira como ninguém mais é capaz de amar. Mas ele me amou, apesar de quem eu sou, apesar de mim, apesar da minha história, apesar da minha origem, apesar do contexto no qual eu fui formado. Deus me amou e ele me ama. Porque Deus amou. Isso significa que ele me amou antes mesmo de eu existir. Ele já me amou, ele já te amou.
Mas o texto, ele continua e diz que ele nos amou de uma tal maneira que ele deu o quê? O seu melhor, Jesus Cristo, que tomou o meu e o seu lugar na cruz do Calvário. Aquele lugar era nosso, mas Jesus, por amor ao Pai e por amor a mim e a você, ele tomou o nosso lugar, para que então pudéssemos ter vida eterna. Mas se existe vida eterna, existe morte eterna. Nós vamos experimentar 3 tipos de morte, se Jesus não voltar até lá. Nós vamos experimentar a morte física, nós vamos experimentar a morte espiritual, como diz Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Aqui o apóstolo Paulo fala de morte espiritual, provocada pelo pecado, pela separação de Deus. Mas Cristo veio e nos uniu por intermédio do seu sacrifício ao Pai. Mas ele une a todo aquele que nele crê. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê. Mas existe também a morte eterna. Morte física, espiritual e eterna. A morte eterna é quando estaremos numa condição, ao fechar os nossos olhos nessa terra, nós abriremos os nossos olhos numa outra condição, uma condição de sofrimento e separação eterna de Deus. Mas eu trago uma boa notícia. Existe vida eterna. É o que João 3,16 nos diz. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, mas crer é muito mais do que acreditar apenas. Tiago 2,19 vai dizer assim, que os demônios creem e tremem. O texto começa dizendo, você crê que Deus é um só, fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Trazendo para o contexto das nossas vidas, o que o texto está dizendo é que os demônios creem com 2 faculdades. Eles creem com seu intelecto, com a sua capacidade cognitiva, eles entendem que Deus é Deus, que Jesus veio, que existe o Espírito Santo, eles compreendem tudo isso. Assim como você também. A segunda forma pela qual os demônios creem, com a sua segunda capacidade, são as emoções. Porque o texto diz que eles tremem diante de Deus, diante de Jesus, como a gente pode observar no relato dos evangelhos. Eles, de alguma forma, diante de Jesus, eles demonstram uma espécie de emoção. Mas eles não creem com a terceira faculdade, com a sua vontade. A sua vontade está submetida ao seu próprio controle. É como acontece talvez com você. Você entende que Deus existe, que Jesus veio, que o Espírito Santo age de alguma maneira. Você crê, como diz a grande filósofa Xuxa, que Deus é o cara lá de cima, mas ele é mais do que o cara lá de cima, ele é o autor da vida. E talvez você entenda de alguma forma isso, talvez de uma forma limitada. Você, quando vai a uma igreja, a um culto, você até se emociona, você chora, mas, quem sabe, a sua terceira faculdade não está submetida ao controle do Senhor, como acontece com os demônios. A sua vontade ainda está no teu controle. Você faz do teu jeito, da tua maneira, da forma como você acha que precisa ser. E crer significa que a minha vontade, além da minha cognição, das minhas emoções, a minha vontade vai estar submetida ao controle absoluto do Senhor. Para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É quando eu recebo a Jesus, como diz João 1,12, a todos quanto recebeu deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que creram no seu nome. 1 João 3,1 vai dizer assim, porque ele nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. E a partir daí, então, podemos dizer que viveremos eternamente diante do Senhor. Porque o que vai determinar como vai ser a minha eternidade é como eu vivo aqui nessa terra.
Se eu vivo em Cristo e morro por Cristo, eu estarei com Ele eternamente. E eternidade é muito mais do que um lugar, é muito mais do que uma condição aonde eu estarei ali de forma infinita, sem fim. É muito mais do que isso. Eternidade, entenda, é desfrutar do Deus triuno por todo o sempre. Desfrutar da sua companhia, desfrutar da oportunidade de glorificá-lo, de adorá-lo eternamente. Talvez hoje exista um vazio existencial em você, algo que você tem buscado saciar, preencher com tantas coisas. Às vezes queremos que algo externo preencha o vazio que sentimos internamente. Mas a proposta que o Senhor Jesus tem para mim e para você é algo que começa de dentro para fora. Romanos 12:2, o apóstolo Paulo declara: não vos conformeis com este século, com a forma de amar, digamos, deste tempo fluido, deste tempo, dessa modernidade líquida, desses amores volúveis. Não vos conformeis com este século, com a forma de pensar deste tempo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor, Ele quer fazer uma mudança de dentro para fora. O grande filósofo russo, Fyodor Dostoiévski, ele morreu no dia 9 de fevereiro de 1881, aos 60 anos de idade. E ele fez uma obra belíssima, intitulada Irmãos Karamazov. E nessa obra ele declarou num determinado momento: existe no homem um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Conta a história que a filha do tipógrafo de Martinho Lutero, o grande reformador, que viveu no século XVI, diz que ali Martinho Lutero levava os seus escritos para que aquele tipógrafo pudesse imprimi-los, reproduzi-los. E ali naquela tipografia, vários recortes, vários retalhos daquela obra no chão, tomavam o chão daquela tipografia. E diz que aquela menina, a filha daquele tipógrafo, em um determinado momento ela entrou ali na tipografia e um daqueles retalhos, daqueles recortes, chamou a atenção dela. Ela pegou aquele recorte e ali estava assim escrito: porque Deus amou. Aquilo entrou de uma tal maneira no coração dela que ela disse o seguinte: eu não preciso saber de mais nada, porque se Ele me amou, é suficiente. Da mesma forma, o Senhor, Ele ama você. Ele tem um plano, um propósito para a sua vida. Ele é o antídoto para aquilo que você tem sentido aí no teu coração. Por isso, fique firme, que Deus te abençoe. E se puder e quiser, compartilhe este conteúdo com alguém. Deus te abençoe.